Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. E na aula de hoje, né, nós vamos começar a fazer uma validação dos conteúdos que nós vimos no primeiro semestre, né? Nós vamos nos focar em fazer um aprofundamento de conteúdos, certo? No vídeo de hoje, nós vamos fazer o aprofundamento dos conteúdos dos capítulos 1 e 2, que nós já vimos, né, ao longo do nosso ano letivo. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá. No capítulo 1, né, lá no início do ano, nós começamos a conversar sobre América do Norte, certo? Ao longo do capítulo 1, nós caminhamos muito, nos aprofundamos muito, né, em conhecer a realidade norte-americana, né? Falamos sobre os países da América do Norte, né? Vimos que a América do Norte é composta por Canadá, Estados Unidos e México. Depois, né, falamos sobre aspectos físicos, aspectos naturais, clima, vegetação, relevo, hidrografia. Quando falamos do clima, né, nos aprofundamos em entender não só as características do clima norte-americano, mas também, né, fatores que influenciam esse clima. Falamos sobre as correntes marítimas que influenciam no clima da América do Norte. Falamos vegetação, relevo, hidrografia. Depois falamos, né, sobre cidades importantes da América do Norte. A América do Norte concentra, né, diversas cidades importantíssimas, não só em nível regional, né, mas também no âmbito global. Depois caminhamos para a indústria da América do Norte, uma indústria que exerce uma influência também em nível global, né? Nós temos os Estados Unidos como grande potência econômica, que influencia diretamente através das suas políticas econômicas, industriais, agropecuária, toda, né, tem toda uma influência global. Falamos sobre a agropecuária, né, essa junção de agricultura com a pecuária lá na América do Norte, né? Os Estados Unidos lideram essas atividades na agricultura. Falamos sobre a economia da América do Norte, né? Os Estados Unidos possuem a economia mais desenvolvida, a grande superpotência mundial, mas também não podemos, né, deixar de mencionar que o Canadá também, né, é um grande destaque, possui uma economia bastante consolidada. O México, né, ali na América do Norte também, com relações econômicas intensas com os demais países, né, ali da América do Norte, por causa do NAFTA. Por fim, né, falamos sobre o IDH, certo? No aprofundamento, nós vamos falar sobre as cidades importantes. Como eu já adiantei, né, são muitas cidades importantes lá na América do Norte. Nós vamos ter cidades que vão influenciar tanto em nível, numa escala regional, né, numa escala ali mais concentrada na América do Norte, mas também vamos ter cidades globais, cidades importantíssimas nesse âmbito global, né? Principal destaque vai ser Nova York, que inclusive coloquei aí uma foto, né, da Times Square, super iluminada, um grande símbolo, né, desse desenvolvimento, dessa pegada moderna dos Estados Unidos. Nova York é a cidade mais populosa estadunidense e também é a cidade mais conhecida do mundo, né? Quem nunca viu um filme que passa em Nova York, uma série, que nem nunca viu a Estátua da Liberdade, né? Nas mais diversas mídias. Nova York é considerada, né? Tem esse título de centro global de negócios e também de comércio, e é considerado um dos 3 centros da economia mundial, né? Juntamente com Londres e Tóquio. Os serviços financeiros vão representar mais de 35% da renda da cidade. Desde a década de 90, Nova York também se destaca por apresentar uma baixa criminalidade e também vai possuir o maior sistema de educação dentro, né, dos Estados Unidos. A gente não pode deixar de mencionar, né, que o turismo é muito forte nos Estados Unidos, por ter esse título, né, de cidade mais conhecida do mundo. Nova York traz consigo, né, toda uma idealização, toda uma fantasia a respeito da cidade, isso traz muito turista. A gente vai ter diversas atrações, pontos turísticos, como a Estátua da Liberdade,
o Central Park, a Times Square, os teatros, né, da Broadway com seus musicais famosíssimos. Além disso, Nova York também simboliza muito a ideia do American Way of Life, né? Uma cidade que representa ali aquele paraíso das compras e tudo mais. Outra cidade muito importante, né, dentro da América do Norte é Los Angeles. É a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. Também é considerado um centro mundial de negócios, de tecnologia, comércio, cultura e diversão. Estima-se, né, que Los Angeles, desculpa, possui cerca de 25 mil fábricas, certo? Depois vamos falar um pouco de Toronto. A gente sai um pouco, né, dessa pegada dos Estados Unidos e vamos para o Canadá. Toronto é a maior cidade do Canadá e a quarta maior da América do Norte. Toronto também se destaca, né, por ser o principal polo industrial, comercial e financeiro do Canadá, além de ser um dos principais ali da América do Norte. Toronto também se caracteriza por possuir um excelente nível de segurança, né? E por isso vai ajudar a gente a entender por que ela está ali em quarto lugar no ranking de melhor cidade do mundo para se viver. Por causa disso, vai atrair muitos imigrantes e também muitos turistas. Já quando a gente fala de cidades importantes da América do Norte indo para o México, nós vamos destacar, né, a cidade do México, que é a capital do México e também a mais populosa da América do Norte. É um centro econômico, cultural, político e também, né, se caracteriza por ser muito desenvolvido ali no contexto doméstico. Cidade do México vai responder por cerca de um quarto, né, 25% do PIB nacional, e vai bombar, né, em atividades turísticas. Cidade do México vai ter museus, vai ter monumentos e sítios arqueológicos, certo? Além disso, né, a gente não pode deixar de mencionar diversas outras cidades importantes lá na América do Norte. Nós vamos ter Washington, Chicago, Las Vegas, todas elas, né, nos Estados Unidos, Montreal lá no Canadá e também Guadalajara no México. Beleza? Já no capítulo 2, né, continuando a nossa volta ao mundo, nós vamos sair da América do Norte e vamos para a Europa, certo? Vocês estão vendo aí o nosso mapa, né, de localização da Europa. Nós fizemos também um percurso, né, de bastante aprofundamento, né, nos nossos estudos de Europa. Falamos dos países da Europa, né? A Europa possui 50 países, apesar de ser um continente, né, que não vai ter um território muito extenso, ela vai ser composta por 50 países, né, de território também reduzido. A gente vai destacar ali a presença da Alemanha, vamos ter Itália, vamos ter Noruega, Holanda, Dinamarca, Portugal, Espanha, enfim. Vamos ter diversas potências, né, localizadas aí na Europa. Depois falamos também do clima, certo? Que vai ser diversificado em todo o continente europeu. Falamos da vegetação, né, que, como vocês sabem, é principalmente um reflexo do clima. Depois falamos sobre o relevo europeu e também sobre a hidrografia, né? Destacamos alguns rios importantes, como o Rio Volga, o Rio Danúbio, o Rio Reno, o Rio Tejo, enfim. Depois, né, continuamos a nossa caminhada aí ao longo do capítulo 2, falando sobre cidades importantes na Europa, né? A Europa possui diversos países com línguas diferentes, culturas diferentes, então a gente vai destacar diversas cidades importantes no continente, né? Falamos sobre Londres, Paris, Berlim, enfim, várias cidades importantes. Depois falamos sobre a indústria europeia, né? Lembrando que a Europa foi o berço da Revolução Industrial, então tem um processo industrial já antigo, né? Que começou há muitos anos, então a gente vai ter todo um parque industrial bastante consolidado. Falamos sobre a agropecuária na Europa, a agricultura e a pecuária na Europa, né? Vai ter um perfil empresarial. Depois falamos sobre a economia, o IDH, a União Europeia, né? Impossível falar de Europa e não falar de União Europeia, e também sobre os imigrantes, principalmente na Europa Ocidental. O nosso aprofundamento vai ser sobre a União Europeia, né? Que também pode ser conhecida, né? Também é constantemente mencionada como UE, né? Que é exatamente aí
as iniciais de União Europeia. A União Europeia, gente, ela é o principal representante dos blocos econômicos, né? Lembrando que blocos econômicos representam uma das principais consequências da globalização, certo? A União Europeia, né, é um mercado comum europeu, aboliu os controles de passaporte, permite que as pessoas circulem livremente, né, entre os países membros. Além disso, a União Europeia, né, ela conseguiu o marco de ter aquela moeda única, né, o euro, que é uma moeda fortíssima, né, no contexto da geopolítica internacional. Além disso, a União Europeia ela conseguiu extrapolar, né, ir além dessa união estritamente econômica ou monetária. A União Europeia mantém em todo o mundo missões diplomáticas, está representada na Organização das Nações Unidas, né, na ONU, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, e também no G8, né, no grupo dos 8 países mais desenvolvidos do mundo. Além disso, gente, se a gente for falar de marcos, né, de dados que representam essa grandiosidade da União Europeia, a gente pode mencionar que a União Europeia possui a segunda melhor produção agrícola do mundo, né? Ela fica atrás apenas dos Estados Unidos. A maior parte dessa produção da União Europeia vai ocorrer no sul da Europa, né? Ali onde a gente tem a presença do clima mediterrâneo, um clima mais quente. Além disso, a gente também vai destacar, né, que a União Europeia já recebeu, inclusive, um Prêmio Nobel da Paz por ter contribuído para a paz, a democracia e os direitos humanos, certo? Então, assim, a história da União Europeia, ela é bem extensa, né? Ela representa muito forte essa ideia da união dos países e tudo mais. E aqui a gente consegue ver aí no nosso slide, essa ilustração é a bandeira da União Europeia. Beleza, gente? A gente vai... Deixa eu abrir aqui para falar com vocês, né? A gente encerra aqui o nosso aprofundamento dos capítulos 1 e 2 e até a próxima, tá, galera? Um beijo e se cuidem. Tchau, tchau.